O poder de Deus na missão da igreja. Esta é a lição número 13 da classe de adultos, a última lição do trimestre. Possivelmente você tem um carro na sua casa, né? E o que faz o carro andar? É o motor. A igreja também tem um motor. E qual é esse motor? É o Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que a igreja caminha para frente. É com o poder do Espírito Santo que a igreja é guiada. Portanto, uma igreja que não é seguida, ou melhor, que não é orientada pelo Espírito Santo, é uma igreja que fatalmente irá ficar estagnada, parada no tempo e, consequentemente, fechará suas portas. Portanto, é importante que nós venhamos a cada dia mais estarmos em comunhão com o Senhor, para que o Senhor envie o Consolador, para que o Espírito Santo esteja dentro da igreja, para assim ser uma igreja poderosa. Introdução. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. Qual é a vocação da igreja? É pregar a palavra, é evangelizar. E sem o Espírito Santo é impossível evangelizar, até porque de nós mesmos nós queremos ficar como? No nosso conforto, no conforto do nosso lar, com a nossa família, com os prazeres, com os entretenimentos. Por nós mesmos, nós não iremos a lugar nenhum, espiritualmente falando. Nós só andamos e somos vocacionados pelo Espírito Santo. Portanto, uma igreja local que não tem o Espírito Santo, ela certamente não cumpre a sua vocação, que é pregar o Evangelho. Até porque é difícil entendermos, por exemplo, uma pessoa que não é evangélica pregar o Evangelho, ainda que ela conheça. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é como se fosse um tempero, vamos assim dizer. O alimento pode até estar bonito, bem apresentado, mas se ele não tiver temperado, ele não tem sabor. O Evangelho da mesma forma. Ele até pode ser bem apresentado, mas se ele não tem o Espírito Santo, ele não tem sabor. Ele é algo seco, é cru, não tem consistência. Portanto, a igreja, ela precisa, mais do que nunca, sempre precisou, é verdade, mas nos tempos que nós vivemos hoje, nunca foi tão preciso, necessário, a igreja estar cheia do Espírito Santo para cumprir a sua vocação. A doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para serem testemunhas do Senhor. Muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas de si mesmos. Eu sei fazer, então eu posso fazer. Existe uma questão de saber fazer e estar apto para fazer. Por exemplo, Saul foi querer oferecer um holocausto ao Senhor. Mas Saul não era sacerdote, ele era rei. E por isso foi repreendido pelo profeta. Por quê? Porque não era da alçada dele, não era, como diz o pessoal da polícia, não era da jurisdição dele. E assim somos nós. Sem a ação do Senhor, do Espírito Santo na vida do Senhor, e aqui é uma questão interessante, que o ministério de Jesus, ele teve na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados se não fosse pelo Espírito. Nós entendemos e precisamos compreender mais do que nunca que o Espírito Santo, ele é o motor da igreja. Ele é o que faz a igreja andar, até mesmo na questão de Cristo. Cristo fez todas as questões, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiava Cristo, mesmo Cristo sendo Deus. Olha que interessante, Você vê que há aí uma harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, que nós venhamos a cada dia mais compreender esse ensino revelado nos escritos de Lucas. O enchimento do Espírito como experiência necessária.
O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Então veja aqui alguns pontos que, observando de uma forma superficial, vamos apenas entender que Cristo fez o que precisou fazer porque Ele é o Cristo, o Salvador. E, em parte, não está de tudo errado. Entretanto, se nós observarmos e nos aprofundarmos um pouco mais sobre o que a Bíblia diz, veremos que era o Espírito Santo que impulsionava a Cristo, que mostrava o caminho. Era o Senhor Jesus, ele fazia o seu ministério através do Espírito Santo. E aqui cabe a grande questão. Se Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu por nós, para que nós venhamos ter a vida eterna, foi guiado pelo Espírito Santo, mesmo ele sendo Deus, por que eu quero fazer as coisas do meu modo? Por que eu não quero o Espírito Santo na minha vida, dentro de mim? Não quero a presença do Senhor, do Espírito na minha vida. Então veja que o próprio Cristo foi guiado pelo Espírito Santo. E hoje vemos, infelizmente, muitas pessoas sendo guiadas na igreja por tudo, menos pelo Espírito Santo. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. E aqui cabe duas questões interessantes sobre as línguas estranhas, que é o falar em línguas estranhas, propriamente dita, para assim falar em mistério com Deus e não com os anjos. Uma outra questão que as pessoas falam muito, que quem é batizado com o Espírito Santo fala a língua dos anjos. Isso não é verdade. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, o que o apóstolo Paulo ele faz uma comparação, ele faz somente uma comparação, não é que quem é batizado com o Espírito Santo fala a língua dos anjos. Eu sei que isso é um pouco polêmico, mas a verdade é essa. E quando o Espírito Santo, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas, no caso as línguas estranhas, que é desconhecida de todas as pessoas do mundo. Ela é uma língua estranha, porque a pessoa fala em mistério com Deus. É possível que haja também uma outra pessoa que ele possa discernir essas línguas e assim traduzir para a língua nativa daquele país. Por exemplo, se nós estamos no Brasil, uma pessoa pode traduzir aquelas línguas estranhas para o português. Da mesma forma, uma pessoa que está na Escócia pode ter aquelas línguas estranhas traduzidas para o escocês. A ideia é essa. Um outro ponto muito interessante é que quem é batizado com o Espírito Santo pode, não é por vontade própria, não é a própria pessoa quem fala, não é a própria pessoa por seu próprio querer, mas o Espírito Santo pode conceder a esta pessoa falar um outro idioma terrestre. Por exemplo, você é brasileiro e pode falar fluentemente em hebraico no momento do culto, por exemplo, e Deus pode te usar em hebraico fluente, um hebraico arcaico, um hebraico contemporâneo, ou um outro idioma, o inglês ou o alemão. Por exemplo, o alemão é um idioma extremamente complexo. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela estudou alemão e diz que é uma língua muito estranha de estudar e é muito complexo. Então vamos pegar aqui o alemão. Você, português, ou melhor, você brasileiro, fala português. Deus pode usar você num culto, por exemplo, que você é batizado com o Espírito Santo, e você falar em alemão. Por quê? Porque tem uma pessoa ali que é da Alemanha que precisa ouvir uma mensagem do Senhor. O Senhor tem uma mensagem direta para essa pessoa. Mas como ela está no Brasil, ela não vai entender praticamente nada ou nada do português. Então Deus usa uma pessoa para falar em alemão, naquele caso, ou uma ou qualquer outra nacionalidade. Mas aqui o ponto é, quando se fala em línguas, sobressair sobre os demais, ou falar em línguas desconhecidas, e se falar em línguas desconhecidas, é falar a língua que vem dos altos céus, uma língua que fala em mistério com Deus. Por exemplo, quando uma pessoa está falando em mistério dentro da igreja, ninguém sabe o que ela está dizendo, somente o Senhor. A doutrina pentecostal clássica. Assim, estudiosos dos livros de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhada de línguas desconhecidas como evidência
inicial. De modo geral, o que está dizendo é o seguinte: a pessoa só é tida como batizada com o Espírito Santo se ela falar em línguas desconhecidas. Que essa que é a língua que eu acabei de falar, que é a língua que vem dos céus, né? Que muitas pessoas dizem que é a língua dos anjos. E mais uma vez eu vou reiterar aqui que quem é batizado com o Espírito Santo não fala a língua dos anjos. Os anjos, claro, têm o seu próprio idioma, sabem se comunicar uns com os outros, né? Mas de maneira nenhuma é essa língua que nós falamos quando somos batizados com o Espírito Santo. Tanto é que para nós entendermos, quando Gabriel, o anjo Gabriel, veio falar aos pais de Sansão sobre as questões que aconteceria com Sansão, o nascimento de Sansão e também sobre o nascimento de Jesus, ele falou no idioma que aquela pessoa conhecia, no caso ali o hebraico, né? Ou seja, se Deus fosse usar um anjo para falar com você, por exemplo, esse anjo ia falar em português. Ou seja, o anjo, ele tem provavelmente uma língua lá no céu, um idioma no céu, vamos assim dizer. Mas quando ele é enviado à terra para falar a alguém, ele vai falar no idioma dessa pessoa, justamente para essa pessoa compreender o que o anjo está dizendo. E nós hoje vemos pessoas conversando com os anjos, né? Dizendo que não estou aqui conversando com o anjo, e começam a falar uns idiomas estranhos que não faz nenhum sentido, e as pessoas acreditam que ele está conversando com o anjo. De maneira nenhuma. Isso é algo completamente inviável. Mais uma vez, se o anjo vier falar com uma pessoa da Inglaterra, vai falar em inglês, se uma pessoa vir falar. Se o anjo vier falar com alguém no Brasil, ele vai falar em português. Então, essa ideia de que alguém está falando, conversando com o anjo num outro idioma, isso aí é a famosa conversa para boi dormir. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas, né, que estão dormindo, né? Não querendo comparar com um boi, mas se bem que Isaías fala sobre boi, né? Isaías 1:3, né? O que acontece? As pessoas estão se deixando levar por essas coisas porque, de fato, não querem um conhecimento bíblico, não quer conhecimento da palavra. Por exemplo, se uma pessoa que conhece, vê uma situação dessa e acredita que realmente essa pessoa está falando com um anjo, pode ter certeza, essa pessoa não vai ao culto de doutrina e muito menos vai para a escola bíblica dominical, porque se vai para a escola bíblica dominical ou para o estudo de doutrina, não cai nessas conversinhas fiadas, nessas falácias. Sinopse: a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível ao cristão e à igreja. O Espírito Santo capacitado às testemunhas, ou melhor, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo. Pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Isso aqui é uma questão muito interessante, que essa toda a carne, vamos deixar isso sempre bem claro, toda a carne é toda pessoa que aceita Cristo como Salvador. Se uma pessoa aceitou a Cristo como Salvador, o Espírito Santo pode vir sobre ela e ela ser batizada com o Espírito Santo. Mas observe um outro ponto muito importante. O Espírito Santo, ele vem, né? Ele batiza o pastor, se for o caso, com o Espírito Santo, o líder, um doutor, um advogado, um médico, um empresário, mas também batiza pessoas que não sabem ler. Por exemplo, na minha igreja, tem uma irmã que ela não sabe ler e nem escrever e é batizada com o Espírito Santo. Então veja como é que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não precisa do diploma de ninguém para usar essa pessoa. Deus não precisa, até porque naquele grande dia Deus não vai pedir contas do seu diploma de teologia, não que seja contra a teologia ela é importante que se faça, mas o que eu quero dizer é que isso não é métrica para Deus. Um teólogo, uma pessoa que conhece muito a palavra, e uma pessoa como essa irmã da minha igreja, que não sabe ler nem escrever, para Deus tem o mesmo valor, tem a mesma coisa. Deus pode tanto usar um pastor extremamente com conhecimento bíblico extraordinário, como também ele pode usar essa irmã do círculo de oração da minha igreja, que não sabe ler nem escrever. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para o propósito que Ele bem entender.
Mas infelizmente as pessoas acreditam que o Espírito Santo só está com o pastor, só está com o dirigente da igreja, ou com alguém muito importante, um cantor, ou coisas dessa natureza. Não, o Espírito Santo ele desce sobre toda a carne, incluindo crianças. Na minha igreja, quando eu era bem novinho, eu não sabia, é verdade, eu não tinha muito discernimento. Mas depois eu soube que muitas crianças foram batizadas com o Espírito Santo. E no dia 10 de junho de 2007, uma criança foi batizada na minha igreja, uma criança da minha igreja, foi batizada com o Espírito Santo nesse dia. Então veja que Deus, ele batiza o Espírito Santo, vem de fato sobre toda a carne, inclusive sobre crianças. Pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Olha que interessante. Muitas vezes as pessoas fazem pouco caso, ou caso nenhum, de uma pessoa que não tem, apenas uma pessoa desconhecida, como essa irmã lá do Círculo de Oração da minha igreja, que não sabe ler nem escrever, ela é uma ilustre desconhecida. Mas Deus pode usar justamente essa irmã para impor a mão sobre uma pessoa e essa pessoa futuramente ser uma grande pessoa da parte do Senhor, uma pessoa renomada. Por que Deus faz assim? Porque Deus usa quem Ele quer. Então vemos aqui o caso de Ananias, que era uma pessoa completamente desconhecida, foi colocado, impôs sobre Paulo as suas mãos, orou por ele, e o que aconteceu? Paulo se tornou a segunda pessoa mais importante do Novo Testamento, perdendo apenas para Cristo. Então veja que tamanha importância, mas era só um desconhecido. E quantas vezes nós queremos que o pastor imponha as mãos sobre nós? Porque é o pastor que precisa impor as mãos sobre mim, é um pastor que tem que orar por mim. E pode ser, na verdade, uma pessoa mais simples. Deus usa quem Ele quer, portanto, assim como Deus não faz acepção de pessoas, você também não faça acepção de pessoas. Quando uma pessoa humilde vier orar por você e impor as mãos sobre você, aceite que é da parte do Senhor. Capacitando a igreja. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. O Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida. E você é batizado com o Espírito Santo. Pode também acontecer de várias pessoas serem batizadas com o Espírito Santo ao mesmo tempo, na igreja. Por exemplo, nesse dia 10 de junho de 2007, esta criança foi batizada com o Espírito Santo na minha igreja, mais um irmão que estava conosco há muitos e muitos anos, eu me lembro dele quando eu era criança, ele estava conosco, ele continua conosco, mas não mais na nossa congregação, ele foi para, hoje ele dirige uma outra congregação nossa. Então ele foi batizado com o Espírito Santo, a nora dele foi batizada com o Espírito Santo, a neta dele, que no caso é a criança, foi batizada com o Espírito Santo, e mais algumas pessoas também foram batizadas com o Espírito Santo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo ele pode ser tanto individual como num coletivo. Entretanto, é importante que o batismo com o Espírito Santo, é somente para capacitação da igreja. A igreja é capacitada. Quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, ela está sendo capacitada por Deus para fazer a sua vocação, que é pregar o Evangelho, e também para a edificação da igreja. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, as pessoas ao redor são edificadas. Por quê? Porque essa pessoa que é batizada com o Espírito Santo agora fala em línguas, tem uma comunhão com o Senhor mais profunda, e Deus usa essa pessoa em profecia, em visão, em revelação. Então a igreja começa a fazer de fato uma capacitação melhor. Por quê? Porque uma coisa é, por exemplo, você está na igreja e dizer que Jesus cura, e Jesus cura mesmo. Uma outra coisa é você dizer que Jesus cura, impor as mãos sobre uma pessoa enferma e essa pessoa ser curada. É isso que o Espírito Santo faz, ele dá poder à igreja. E por isso que ele é o motor da igreja, é isso que faz a igreja andar, porque as pessoas veem a diferença de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem os dons espirituais, vê que faz verdadeiramente um trabalho que realmente é para a edificação da igreja e não para benefício próprio. Então a igreja ela cresce de uma forma muito extraordinária. Por quê? Porque as pessoas veem que os cristãos
falam que Deus faz e de fato eles veem que de fato Deus está fazendo. Então isso muda toda a dinâmica da igreja. Sinopse. A capacitação do Espírito Santo é evidenciada na vida de suas testemunhas, repercutindo ao seu redor. O Espírito Santo como fonte geradora de missões, o envio missionário. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. É muito importante esse negócio, porque muitas vezes as pessoas são enviadas para o campo missionário porque é uma pessoa que tem carisma, porque é uma pessoa bondosa, é até uma pessoa piedosa, é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Mas só um detalhe, o Espírito Santo separou ela. Ah não, foi o pastor. O pastor está sendo direcionado pelo Espírito. Não, ele achou por bem porque ela é uma pessoa muito influente. É uma pessoa que tem muita influência sobre as outras pessoas, é uma pessoa que convence muito bem, é uma pessoa que tem muito carisma, é uma pessoa muito animada, é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa salva, é uma pessoa que tem um bom testemunho, mas foi separada pelo Espírito. E isso é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas vão até com um bom coração de fazer uma obra voluntária, fazer uma obra missionária, entretanto, não foi designada pelo Espírito Santo e acaba fracassando, vamos assim dizer. Me lembro que Tommy Lee Osborne, ou T.L. Osborne, ele foi para a Índia fazer missões, só que quando ele chegou lá, ele viu que ele foi só mais uma pessoa que foi para a Índia. Ele saiu de lá envergonhado. Por quê? Porque não foi pelo Espírito Santo. Ele tinha muita vontade de fazer missões, muito desejo no coração de fazer missões, só que ele se precipitou, parece que vendeu a casa em Oklahoma, nos Estados Unidos, foi para lá, e ele e a esposa, né, a esposa Daisy, e deu no que deu. Então ele voltou completamente fracassado, acabado, achando que Deus não tinha uma obra na vida dele, e depois que ele entendeu o processo, ele voltou para a Índia e ganhou muitas pessoas para o Senhor. Sabe por que ele ganhou muitas pessoas para o Senhor? Porque quando ele voltou para a Índia, ele falava e acontecia, porque da primeira vez que ele foi, ele apenas falava, não acontecia nada. Então, da segunda vez ele foi e Deus fez um mover extraordinário na Índia. Deus fez curas e maravilhas através de T.L. Osborne. Então, o que é o ponto? O ponto é, foi direcionado pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo que direciona, é o Espírito Santo que envia pessoas ao campo missionário, e isso a igreja precisa ter muito discernimento para fazer algo correto, para assim o nome do Senhor ser glorificado. A estratégia missionária. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor uma orientação e parece que nem nós queremos mesmo fazer aquilo, né? Veja que o caso, por exemplo, de Paulo e Barnabé. Queriam tomaram uma atitude errada, na verdade, uma estratégia errada na obra missionária. Tentaram pregar lá na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Agora, olha que contraditório. O Espírito Santo, que envia pessoas ao campo missionário, impediu Paulo e Barnabé a irem ao campo missionário. Por quê? Porque o trabalho não era para eles. O Espírito Santo enviou outra pessoa para lá. Então, muitas vezes, nós somos influenciados pelo que diz respeito às coincidências, por exemplo. Vou te dar um exemplo aqui prático. Digamos que você ou a sua igreja direcionou você a um campo missionário, talvez na Inglaterra. Vamos colocar aqui na Inglaterra. E você está muito animado, você quer muito ir, e de repente um amigo seu que mora na Inglaterra te traz abre uma porta de trabalho para você. Vem para aqui, para a Inglaterra, porque tem um trabalho aqui para você e você é uma pessoa excepcional para esse trabalho, você é profissional nesse ramo. Eu quero que você venha para cá, que o salário é muito bom e você vai ficar num lugar
específico e vai lá e fala para você o lugar que você vai ficar. Aí você observa que é justamente o lugar onde a igreja quer que você vá. E o que você vai imaginar? Isso é de Deus. Por quê? Porque eu vou para lá fazer missões, eu não vou precisar ficar, a igreja não precisa mandar nenhuma questão financeira para mim, porque eu vou ter meu próprio trabalho no mesmo lugar. Olha que bênção, é de Deus esse negócio. E você vai para a Inglaterra achando que é isso, e a coisa acaba desandando, e você fica, mas não era de Deus? Não, foi só uma coincidência, aconteceu, foi algo que não foi pelo Espírito Santo, mas foi algo que aconteceu, que foi apenas uma coincidência. O seu amigo morava na Inglaterra, te chamou para você trabalhar, porque de fato você é profissional naquele ramo, e é uma excelente oportunidade de trabalho, não tem nada a ver com a igreja, foi só uma coincidência. Então, muitas vezes nós somos levados por isso, pelas coincidências da vida. Então nós achamos instantaneamente, isso é de Deus. Pode não ser. Pode ser de Deus? Sim, pode ser, mas pode não ser. Como nós sabemos? Quando somos enviados pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos dá discernimento, quando nós de fato estamos cheios do Espírito Santo e entendemos qual é a vontade que o Espírito Santo tem para nós. Então é importante que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo, temos discernimento do Espírito Santo para ver o que de fato é algo da parte de Deus e quando é algo apenas que foi uma coincidência. Se o poder do Espírito Santo impulsiona-nos no cumprimento da grande comissão. Conclusão: o Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo, em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Então, que nós devemos a cada dia mais buscarmos mais e mais a presença do Senhor, buscarmos o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja local, a igreja que nós estamos, que a igreja, mais do que serem batizadas com o Espírito Santo, seja uma igreja cheia do Espírito Santo, para não ficar igual a igreja lá de Coríntios, né? A igreja que tinha os dons espirituais, mas vivia uma vida de escândalo. Por quê? Porque era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas não era cheia do Espírito Santo. E que nós venhamos a cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, dando testemunhos e assim vivendo a plenitude do Espírito, tendo assim também o fruto do Espírito em nossas vidas, para que assim o nome do Senhor Jesus seja glorificado na Igreja de Cristo. Revisando o conteúdo, número 1, revela um ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja, como uma necessidade imperiosa. Número 2, podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo parece como uma necessidade, não como uma opção. Número 3, afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Número 4, porque pessoas comuns também eram revestidas do poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne. Atos 2:17. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Número 5, o que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Aqui eu vou trazer uma curiosidade para você, falando aqui sobre o livro de Atos. Sabia que no Novo Testamento só existem 2 livros? É o livro de Atos e o livro de Apocalipse. Os demais são cartas ou evangelhos. Então que nós venhamos a cada dia mais estarmos firmes no propósito, no poder de Deus, na missão da igreja. Ou seja, a igreja precisa ter poder de Deus, acontecer milagres dentro da igreja para que as pessoas venham certamente confirmar que verdadeiramente a igreja é de Cristo. Por quê? Porque na igreja, aquela igreja tem poder, aquela igreja as pessoas entram enfermas e saem curadas. Ou como lá em Atos 3, né? Que uma pessoa estava ali, um coxo à porta do templo e saiu andando. Que haja realmente poder na igreja de Cristo para que verdadeiramente o poder de Deus seja visto na missão da igreja, ou seja, a igreja faz missões cheia do poder de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê no próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!